Graça e paz, povo de Deus, que tudo esteja bem com vocês. O assunto de hoje é um assunto recorrente, né? Já não é novidade, eu venho falando sobre esse assunto já há algum tempo. É pecado morar junto sem casar? É pecado morar junto e não ter um documento de um cartório assinado por um juiz? É pecado ter uma família, ter filhos sem ter esse documento? É pecado? Bom, muitas pessoas, né, acabam defendendo cada um o seu ponto de vista, tá? E eu não estou aqui para defender o meu ponto de vista. Eu sou casado no civil, fiz uma cerimônia, uma celebração religiosa também com a minha esposa. Casamos no civil em 2005, fizemos a celebração em 2006 e aí já vai 12 anos, né? E então eu não estou aqui para defender que eu sou casado, tá? Eu quero tirar de algumas pessoas o peso da religiosidade que tem sobre esse assunto. Por quê? Muitos pastores falam que uma pessoa que está morando junta, né, que já tem aí, vou supor, a pessoa já tem 10 anos que mora junto com a mulher e tem filhos, e o pastor, né, o líder de uma denominação diz: não, você está em pecado porque você está em fornicação. É basicamente um terror psicológico, um peso religioso que colocam, né, sobre essa pessoa, sobre esse casal, inclusive impedindo esse casal de serem batizados nas águas, impedindo esse casal de participarem da ceia, né, ou da Santa Ceia. Então existe um peso religioso muito grande. Porém, esse documento, né, esse requisito da nossa nação, porque a nossa nação requisita isso, né, de todos nós que somos casados. Então, esse requisito é para controle da população, né? É para controle administrativo, controle de informações. A nossa nação, bem como outras nações que têm informações trocadas com o nosso país, precisam saber se tal pessoa aqui no Brasil é casada, né, para que essa pessoa não case novamente em outro país, ou uma pessoa que é casada num lugar, não deixe a família de lado e vá para um outro estado, né, e ali no sapatinho case de novo, porque no nosso país a bigamia é crime. Bigamia é crime. Porém, é bom citar o seguinte: morar junto sem estar casado no civil não é crime, tá bom? Vejam a diferença. Bigamia é crime, ou seja, ter duas mulheres, ter duas famílias ao mesmo tempo é crime no nosso país. Só que estar morando junto com uma pessoa sem ter uma certidão de casamento não é crime. É óbvio, né, gente? É uma coisa que precisa estar muito bem latente na nossa mente, no nosso entendimento. Por que uma pessoa mora junto tanto tempo e não quer casar no civil? Por que esse casal, por que uma das pessoas, né, que tem até uma frase que diz: quando um não quer, dois não casam? É verdade. Por que as pessoas não querem preencher esse requisito, né, atender à solicitação do nosso Estado da Federação, né, do nosso país? Por quê? E aí eu vou tocar num assunto muito interessante, né? Para algumas pessoas, não estou julgando todas as pessoas que vivem nesse regime de concubinato, né, de união estável, porque isso, até de acordo com a nossa legislação, na Lei 9.278, morar junto é união estável, tá? Então, ainda que não tenha um documento, esse casal está abrigado, está
protegido pela nossa legislação. Porém, quero falar aqui de algo interessante. O nome do que eu vou falar aqui é Plano B. O Plano B, apesar de você talvez não conhecer o que é o Plano B, é o plano principal. O plano A é a nossa vida, né? Digamos que uma pessoa, eu vou viajar de carro, né? Mas se o meu carro quebrar, eu tenho que ter dinheiro para pagar uma passagem, uma estadia, ou eu tenho que ter o seguro. O plano B não pode falhar. Por isso, o plano B ele é mais importante do que o plano A ou do que a vida que segue. E para muita gente, não casar no cartório, não ter uma certidão de casamento, não ter esse documento que certifica que essas duas pessoas são casadas, para muitas pessoas isso é o plano B. É o mais importante, não pode falhar, não. Eu vivo com essa pessoa há tantos anos, mas eu tenho o pé atrás, vai que não dá certo, né? Vai que a gente briga, a gente discute tanto, então é melhor não casar não, porque eu não sei como é que vai ficar, e isso vai dar maior trabalhão depois para entrar no cartório, no fórum, para pedir divórcio. Esse é o problema de muitos casais. Conheço casais que não se casam porque dizem, casar para quê? Depois vai dar trabalho para separar, para divorciar. Meu irmão, minha irmã, esse tipo de relacionamento não é o tipo de relacionamento que Deus projetou, né? Que Deus planejou, que lá no Éden, né? Conforme as palavras de Moisés, que é por isso que o homem larga pai e mãe e se une à mulher. E para terminar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você que está sobre uma pressão religiosa muito grande, que se alguém diz para você que você apenas morando junto, você está em fornicação. Você não está em fornicação. Creia isso, meu irmão. Fornicação é quando uma pessoa solteira, que ainda mora com os pais, tá? Ainda está vivendo ali com os pais, ainda não é independente, uma pessoa solteira pratica sexo com uma outra pessoa também solteira. O principal para você saber o que é fornicação é, depois do ato sexual, cada um vai para a sua casa e não para a própria casa, né? Então, por exemplo, eu com a minha esposa, nós vamos em pousadas, quando viajamos, vamos para hotéis, fazemos lá o nosso amor, o nosso sexo, mas depois nós voltamos para onde? Para a nossa casa. Nós temos uma vida de compromisso, nós largamos os nossos pais e temos uma vida de compromisso. E fornicação seria, se eu e ela nos encontrássemos numa pousada, num hotel ou aonde quer que seja, fizéssemos sexo, né? Fizéssemos amor e depois cada um voltasse para a sua casa. Isso sim, em muitos casos, isso se enquadra até em adultério, tá? Então, meu irmão, minha irmã, é pecado morar junto sem estar casado? Não, não é pecado. Fique tranquilo, não é pecado. Porém, examine-se a si mesmo. O que te impede de fazer tudo direitinho? O que te impede de preencher essa exigência do nosso país? Procure se examinar, sonde, reflita, medite sobre isso. O que está te impedindo de realizar o casamento, ter um documento dizendo somos casados? Reflita sobre isso, tá bom? Que esse vídeo tenha sido de bênção, retirando o peso da religiosidade que está sobre muitas pessoas que estão apenas morando juntos, mas também vem a orientação. Faça direitinho. Se a lei do nosso país, se a exigência do nosso país em ter essa certidão de casamento é uma lei que está de acordo com o nosso Deus, é uma lei que não é imoral, procure preencher esse quesito, tá bom? Satisfaça a exigência do nosso país. Esteja documentado,
tenha o registro, tenha um nome em comum, troque de nomes, né? Coloque o seu sobrenome na sua esposa, ou pegue o sobrenome da sua esposa, que os seus filhos tenham na certidão de nascimento deles um único sobrenome também, um sobrenome comum. Aqui em casa, todo mundo é Bricker no final, todo mundo, nas certidões de nascimento, certidão de casamento, nos passaportes, tudo tem Bricker no final, porque nós preenchemos esse requisito. Nós fizemos tudo direitinho. Não significa que se não fizéssemos direitinho, estaríamos em pecado. Não. Morar junto, sem casar no civil, não é pecado. Porém, é uma exigência do nosso país. E é bom que você esteja de acordo com as leis do nosso país, tá bom? Seja abençoado por esse vídeo, compartilhe esse vídeo, tem muita gente recebendo um peso, né? Um terrorismo religioso. Não, você está em fornicação, você está em pecado, porque você não é casado e tudo mais. Lei 9.278, é bom que você conheça essa lei, tá bom? É a lei da união estável. Já falei sobre isso em outro vídeo. Procure saber, procure se informar, tá bom? Esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida. Compartilhe em nome de Jesus, tá? Graça e paz.